Bem, bom dia a todos. Mais uma reunião da Subcomissão dos Fundos e do PRR. Hoje a nossa agenda tem a audição do COMPET. Nós temos estado a ouvir, no âmbito já de uma avaliação do PT 2020, os temáticos. Por isso hoje é o COMPET e por isso convidámos e agradecemos a presença do professor Nuno Mangas, que é Presidente da Comissão Executiva, e da doutora Ana Lemos Gomes, vogal, para nos fazer um ponto de situação do programa, juntar uma apresentação e depois também poder responder a algumas questões que os seus deputados, os grupos parlamentares queiram colocar sobre, obviamente, a avaliação do programa, agora que ele está na fase final. Por isso, a entidade convidada tem 10 minutos para uma intervenção inicial, até 10 minutos para uma intervenção inicial, e depois segue-se as intervenções dos grupos parlamentares, no fim da qual terão o mesmo tempo para poder responder às questões, dúvidas que possam ser colocadas. Por isso, Sr. Professor, tem a palavra, o máximo de 10 minutos. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Naturalmente, cumprimento o Sr. Presidente, deputado Jorge Botelho, e da sua pessoa, cumprimento todos os deputados e todas as senhoras deputadas presentes nesta subcomissão. Estou acompanhado pela minha colega Ana Lemos Gomes, que também aproveito para apresentar e, naturalmente, agradecer o convite também e a oportunidade para partilhar convosco também a atividade, em particular a atividade do COMPET 2020. Nesta apresentação muito sumária que preparámos, tendo em conta os 10 minutos que dispunhamos, nós pareceu-nos também que seria relevante deixar aqui uma ideia do que vai ser o COMPET 2030 e, portanto, a primeira parte será sobre o COMPET 2020, a execução do 2020, mas também depois deixamos na parte final dos últimos slides com alguma informação sobre o COMPET 2030. Então, aqui de uma forma muito breve, recordando um pouco aquilo que são os objetivos ou que eram os objetivos, e ainda são os objetivos do COMPET 2020, ou se quiser o Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização. No essencial, o programa organizava-se em torno de 5 objetivos. Os 3 primeiros, os de cima, em torno daquilo que é a atividade empresarial, uma atividade empresarial que queremos mais intensiva em conhecimento e em tecnologia, mais virada para os mercados externos, mais virada para produtos e serviços transacionáveis, mais virada para a capacitação das empresas. E, portanto, os 3 primeiros objetivos são muito vocacionados para aquilo que é a atividade empresarial e a atividade económica no nosso país. Depois, os 2 seguintes eram 2 objetivos muito particulares. O primeiro que tinha a ver também com o potenciar a capacidade exportadora da nossa economia, mas através da melhoria das condições de transporte de mercadorias e, portanto, aí uma intervenção ao nível da ferrovia e dos portos, pensando em especial na questão das mercadorias, e um quinto, o último, que tinha a ver com a capacitação da administração pública, aquilo que normalmente, vulgarmente, se chama como os projetos SAMA, os projetos de modernização da administração pública. Portanto, estes eram os 5 objetivos que tínhamos só para enquadrar aquilo que é a nossa atividade. Olhando agora para os instrumentos que pusemos ao dispor das empresas e das instituições aos quais tinham possibilidade de se candidatar ao COMPET 2020. Aqui não os vou destacar todos, se referia apenas, talvez, os 3 que estão ali a azul mais carregado, que são sistemas de incentivos às empresas, ao nível do IDT, ao nível da inovação produtiva e ao nível da qualificação e internacionalização. São estes, sobretudo, o core da atividade do COMPET e, portanto, são estes que eu destaco aqui, embora depois, como podem ver, temos ali desde os apoios à ciência, até à formação, até aos transportes, ao apoio aos clusters, temos aqui uma panóplia de instrumentos bastante diversificada de oportunidades para financiamento de projetos no âmbito do COMPET 2020. Em termos daquilo que é a nossa atividade, eu aqui optei por trazer dados a 31/12, para ter anos certos. É evidente que temos dados, não há aqui também uma grande variação e pareceu-me que faria mais sentido ter
dar uma radiografia a 31 de dezembro de 2022. E, portanto, dizer-vos que tínhamos nessa data quase 39 mil projetos aprovados, portanto, um número de projetos muito significativo. Estes projetos estavam a alavancar um investimento superior a 11 mil milhões de euros e um incentivo aprovado superior a 6 mil milhões de euros. Portanto, esta coluna aqui do central. Neste momento, ou melhor, no final de 22, tínhamos um total de pagamentos de quase 4.400 milhões de euros e uma execução de 4.159 milhões de euros. Portanto, há aqui sempre alguma diferença entre pagamentos e execução. Tem a ver, nomeadamente, quando um projeto começa, muitas vezes tem adiantamentos e só quando depois são comprovados esses adiantamentos é que se passa do pagamento para a execução e, portanto, há aqui esta decalagem de 200 e qualquer coisa milhões de euros que tem a ver com os adiantamentos que são feitos no início dos projetos. Olhando agora de uma forma gráfica para aquilo que é a evolução desde 2015 até ao final de 2022, olhando para aquilo que é a taxa de compromisso, a linha de cima, com aquilo que é a linha do meio, a taxa de pagamentos e a taxa de execução. Como podem ver, no essencial, até 2021, estas linhas foram sempre a crescer. Agora, naturalmente, aproximando-se o final do programa, naturalmente estamos a encerrar projetos. Há projetos que, eventualmente, muitas vezes não se concretizam ou se concretizam, mas com uma taxa de execução inferior a 100% e, portanto, naturalmente, a taxa de execução estava no final do ano em 140%, hoje já está ligeiramente abaixo dos 140%, embora a taxa de pagamentos tenha atingido já os 100% e a taxa de execução os 95%. Mas, como podem ver, houve aqui esta evolução que, de alguma maneira, e portanto o que vamos ter agora até ao final de 23 é as curvas de baixo e as duas curvas de cima a aproximarem-se da de cima, ou vice-versa, se calhar a de cima a aproximar-se da de baixo e, portanto, este diferencial vai de alguma maneira atenuar-se. Em termos aqui, agora olhando para aquilo que são os instrumentos que utilizamos, como podem ver, os sistemas de incentivos são aqueles que mobilizam mais de 60% de todo o incentivo aprovado. Em termos de setores de atividade, a indústria transformadora e extrativa representa praticamente metade, portanto estou a falar do gráfico do meio, de metade do incentivo aprovado, e quando olhamos para o tipo de instituições que apoiamos, as empresas representam 60% e dentro destes 60%, as PMEs têm mais de metade, cerca de 60% do incentivo aprovado. E, portanto, para ter uma ideia também de onde é que o dinheiro está e os incentivos está a ser canalizado em termos dos nossos apoios. Depois, dar-vos aqui uma nota muito rápida também de um outro instrumento, não sei se penso que terão esta noção, nós no final de 2020, ou melhor, no final de 2020 a União Europeia aprovou uma iniciativa de resposta à pandemia do Covid-19 que se chama REACT-EU, foi uma resposta de emergência que no caso de Portugal, no continente, levou a que o fundo aumentasse quase em 50%, 44%, ou seja, nós tivemos uma dotação adicional de 1.925 milhões de euros, que soma aos 4.385 ou 83, se não falha a memória. Portanto, tivemos aqui um acréscimo de dotação de 44%, que resultou numa reprogramação do Compete em junho de 2021, portanto estão a ver que isto é tudo muito recente e, portanto, que levou aqui uma atividade extraordinária, diria assim, de resposta em diferentes níveis ao contexto pandémico. O programa a apoiar, se calhar, foi aquele programa mais conhecido, sensivelmente metade desta dotação foi para o programa a apoiar, apoios à tesouraria, a fundo perdido, onde apoiámos quase 100 mil empresas, milhares de empresas, muitos milhares de empresas. Também, por exemplo, o apoio à recuperação das aprendizagens nas escolas também foi financiado via Compete, ou, por exemplo, a questão da vacinação ou da medicação Covid, que também foi financiada via Compete e via esta medida. É evidente que depois temos um conjunto de outros instrumentos, mas destaque estes, porque quer em termos económicos, quer em termos sociais, foram aqueles que nos parecem mais relevantes neste contexto. Em termos, para terem uma ideia, tivemos mais de 67 mil projetos aprovados, um incentivo aprovado já neste momento
de 1.714 milhões de euros e pagamentos de 1.449 milhões de euros. Portanto, veem que isto teve uma execução muito rápida e vai ter que continuar assim, porque este programa tem que fechar exatamente na mesma data do Compete 2020 e, portanto, temos aqui, é um bocadinho uma corrida contra o tempo de conseguirmos num espaço, na prática, de 2 anos e meio, de conseguir executar, mas felizmente que as coisas estão no bom caminho. E feito esta pincelada, e tenho mais 2 minutos, se eu não estou a falhar muito rapidamente, o Programa de Inovação e Transição Digital. Esta é a nova imagem que temos que fizemos para o novo programa, o programa que está neste momento numa fase de arranque e, portanto, dar-vos também esta nota. Em termos de objetivos, eles estão muito em linha com aqueles 3 primeiros do programa Competitividade e Internacionalização, hoje muito vocacionados para as empresas ao nível da competitividade, uma competitividade que queremos também muito ligada à sustentabilidade. E, portanto, os objetivos são estes, eu não os vou aqui detalhar, depois ter uma ideia em termos de regiões de atuação, Norte, Centro e Alentejo, ou seja, as 3 regiões de convergência. Em termos de dotação, ao contrário do que tínhamos no Compete, que também tínhamos fundo do Compete 2020, também tínhamos fundo de coesão, aqui temos apenas FEDER e FSE. Portanto, houve aqui um focar destes 2 fundos, mas a dotação de 3.905 milhões de euros é sobretudo FEDER, como podem observar, e depois organiza-se em torno de 13 prioridades estratégicas, uma primeira ligada à competitividade, a do lado esquerdo, depois uma ligada à transição climática e energética, e uma terceira ligada ao capital humano, às pessoas. E, portanto, dentro destas, eu diria que a grande novidade é sobretudo esta faixa do meio ligada à sustentabilidade, à transição climática e energética. É uma área que nós tínhamos, de alguma maneira, estava implícita nos projetos, mas não estava explícita desta forma como hoje está aqui. Para terem uma ideia, temos nesta componente 815 milhões de euros e, portanto, cerca de 20% do programa está nesta componente verde aqui do centro, na parte do capital humano, ou seja, da vossa parte direita temos 400 milhões de euros de FSE e os restantes estão na componente ligada à competitividade. E, Sr. Presidente, no essencial, era isto. Penso que cumpri razoavelmente o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora às intervenções. O primeiro a tomar a palavra é o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado António Topa Gomes. Faz favor, o máximo de 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Professor Nuno Mangas e Sra. Doutora Ana Gomes, muito obrigado pela apresentação, pelos esclarecimentos. E eu julgo que nós tivemos aqui uma apresentação ligeiramente diferente, porque discutimos um bocadinho objetivos e não tanto execução como naquilo que tem sido o hábito na sequência de audições no âmbito dos programas que temos aqui feito. Julgo que isso fez até algum sentido na medida em que, aparentemente, a execução está atingida, ou seja, os pagamentos estão em 100% e, portanto, estará, grosso modo, atingida a execução. De qualquer das formas, relativamente a esse aspecto, tenho uma primeira pergunta muito concreta e que tem a ver com isto. Portanto, o Sr. Professor disse há a possibilidade de ou as linhas de cima subirem ou as linhas de baixo baixarem, mas julgo que as linhas, ou o contrário, ou as linhas de baixo subirem ou as de cima baixarem, mas julgo que não é possível subirem as linhas com 100% de compromisso, ou seja, o compromisso é o compromisso, não estou a descortinar a possibilidade de arranjarmos outro financiamento. E, portanto, a possibilidade das linhas de baixo subirem, julgo que não é verosímil. É uma primeira pergunta muito concreta que tenho para fazer. Uma outra questão, ainda relativamente aos dados, prende-se com isto. Se pode detalhar um pouco qual a diferença entre o valor do incentivo aprovado e o valor da execução ou dos pagamentos. A execução ou os pagamentos, neste momento, são praticamente iguais, mas, por exemplo, relativamente ao Compete 2020, estávamos a falar de um valor da ordem de 6 mil milhões, o incentivo aprovado e portanto, 4 mil milhões. Estamos a falar aqui de muita diferença e, portanto, como é que as entidades que concorrem e que tenham um incentivo aprovado de 2 mil milhões, depois gerem isto, não corremos sérios riscos
de criar aqui uma distorção, um problema no mercado, porque se candidata a financiamentos que são aprovados e depois como se financiam. Isto parece-me um problema em termos de operação, organização das empresas. Uma terceira pergunta que me parece importante termos, e é algo com o qual o PSD se tem preocupado muito nos últimos tempos. Este programa visa, e passa a elencar os objetivos, reforçar a competitividade da economia portuguesa, a sua presença no mercado internacional e, portanto, apontando muito para os bens transacionáveis. Isto parece-me bem, nós elencamos, mas quando olhamos para esta apresentação, o dado que nós temos no final é quanto, e passa o simplismo da expressão, é quanto é que nós gastamos. E, portanto, acho que, de alguma forma, é o momento de o programa medir que objetivos atingimos, chegamos lá ou não. E isso parece um momento especialmente decisivo, porque é isso que faz realmente o mecanismo de transformação da economia portuguesa, e estamos no início do Compete 2030, onde cometemos nós erros. A melhor maneira de aprendermos é identificarmos os erros do passado, ver o que está menos bem, ver o que está pior. E, portanto, perguntava-lhes se têm mecanismos para verificar isto, quantificação e métricas destes mecanismos, o que está a ser feito, o que está a ser melhorado e o que não está a ser melhorado. Uma quarta pergunta, digamos, e esta pergunta não chega a ser uma opinião, é uma sensibilidade, tendendo o programa a apostar nos bens transacionáveis, na inovação, na digitalização da economia, vemos, apesar de tudo, uma parcela muito significativa para os serviços, o turismo. Estaríamos a falar de um valor da ordem de 1/4 dos valores. E era uma opinião vossa se estes valores são... esta distribuição é razoável ou não e, em termos de futuro, o que é que se pretende manter nestas questões, se pretendem manter estes valores ou não. Outro aspecto que me preocupa não resulta desta vossa apresentação, mas eu li os vossos relatórios e em alguns deles os transportes, que eram um dos objetivos deste Compete 2020, tinham alguns, não vale a pena detalhar, indicadores de enorme atraso. Eu julgo que estou a falar de memória e, portanto, teria que confirmar. Julgo que há um indicador dos transportes num dos programas cuja taxa de realização é apenas 12%. Posso confirmar e posso dizer. E, portanto, a percepção que tenho é que na componente de transportes algo não correu especialmente bem. Não resulta da vossa apresentação, mas agradecia-lhes também um comentário relativamente a este aspecto, à componente de transportes, o que está a ser feito, o que não está a ser feito e o que pode ser melhorado. E estou quase no fim do meu tempo. Uma última pergunta, e especialmente para as pequenas e médias empresas, tem a ver com as caixas onde se alocam os fundos. Por exemplo, nós temos muitos fundos para a transição verde. E reparamos agora que também vocês, no Compete 2030, vão ter um conjunto de fundos para a transição verde. E, portanto, isto, de alguma forma, quando dá a ideia que podemos concorrer a todos os fundos, o resultado, para uns é concorrem a todos, para outros é não concorrem a nenhum. De que maneira podemos ajudar à classificação e catalogação destes elementos, tornar claro para as empresas, especialmente as empresas mais pequenas, porque as empresas mais pequenas são aquelas que têm menos acesso à informação. E, infelizmente, o que nós depois vamos vendo é a criação de um universo de empresas consultoras que dão apoio às empresas mais pequenas, mas cujo trabalho em si mesmo é a candidatura a fundos sem mais. E, digamos, acho que isto é pelo menos discutível. E, portanto, a pergunta é se têm noção disto, no caso concreto dos fundos verdes, se isso para vocês constitui um problema ou não e como é que isto pode ser melhorado, quer ao nível da informação, quer garantindo que as respostas são mais eficazes. E termino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a resposta, no mesmo tempo, até 7 minutos, eu passar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Executiva. Tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa Gomes, pelas questões e pelas preocupações. Em relação à primeira questão, nós
trabalhamos com... há um conjunto de fundos no âmbito do Portugal 2020 e, no caso do Compete, que há um mecanismo de reembolso, em particular nos projetos de inovação produtiva. E, portanto, o que nós fizemos foi aprovar um conjunto de projetos em overbooking e, portanto, e serão os reembolsos que estamos a receber neste momento e que estão a entrar, que vão permitir na prática, apoiar projetos acima dos 100% de fundo que temos disponível e, portanto, por isso eu dizia que na prática as curvas se vão aproximar, porque efetivamente nós no final vamos apoiar mais fundo do que aquele que é o fundo proveniente da União Europeia, utilizando precisamente os reembolsos e, portanto, as duas curvas na prática vão, ou as três curvas ir-se-ão aproximar e, portanto, acima dos 100%, a partir do momento que passarmos dos 100%, estamos a utilizar reembolsos de projetos no âmbito do Portugal 2020 que estão a ser, neste momento, já feitos. E, portanto, em relação à primeira questão, as duas curvas vão se aproximar e vamos ficar acima dos 100%. É evidente que aqueles 140 vão reduzir para 130 e qualquer coisa, provavelmente, mas será com fundos com origem em reembolsos. Em relação à segunda questão, que acaba por estar muito relacionada com esta, na prática acaba por ser precisamente isso, ou seja, nós temos um fundo proveniente da União Europeia de 4.383 milhões de euros, mas a esse somamos o valor dos reembolsos que estão aprovados e que podem ser utilizados precisamente para apoiar projetos acima desta dotação inicial. Depois, em relação à terceira pergunta, à questão dos bens transacionáveis, à questão da medição, é evidente que eu não trouxe, mas é evidente que nós temos indicadores globais depois que temos que cumprir e que estão contratualizados, nomeadamente com a Comissão Europeia. Mas nós aqui, sobretudo, procuramos, através de avaliações, algumas que nós fazemos, outras são avaliações externas, outras pedidas até pela Comissão Europeia, aprender muito com aquilo que são as lições e com aquilo que tem sido a execução no âmbito do Compete, quer no PT 2020, quer até anteriormente no CRED. E aquilo que as avaliações têm dito de uma forma muito clara é que, ao nível dos sistemas de incentivos às empresas, claramente as empresas que usufruíram, que tiveram projetos aprovados e implementados no âmbito dos fundos comunitários, os resultados, estas empresas apresentam melhores resultados ao nível da sua capacidade exportadora, ao nível da sua produtividade, ao nível do emprego qualificado, ao nível da sua capacidade de inovação. Isto é transversal e vários estudos confirmam isto. Aliás, ainda há poucos, penso que no mês passado saiu na revista do Banco de Portugal um artigo onde, mais uma vez, colocava isto em evidência. E, portanto, agora, dizendo isto, também nós procuramos sempre também olhar para aquilo que são as recomendações e procuramos implementá-las. Quer dizer, por exemplo, o estudo que o professor Fernando Alexandre fez para a DG Régio, uma das coisas que assinalava, por exemplo, é que os impactos nas pequenas e médias e grandes empresas é diferente das microempresas. Isto leva-nos, até liga um pouco a uma questão que fez mais à frente, provavelmente teremos que olhar para as microempresas de uma forma diferente, porque efetivamente são empresas que têm uma estrutura bastante mais reduzida, são empresas que no máximo têm 9, 10 trabalhadores e, portanto, estamos a falar temos que ter esta capacidade de ir ajustando os instrumentos que temos à nossa realidade empresarial e ter isso em foco. Mas é algo que nós estamos sempre a ver. Aliás, se forem ver, os próprios instrumentos, eles foram dinâmicos ao longo do quadro financeiro, ao longo do Compete 2020 de 2015 para 2022, 2023, nós fomos fazendo ajustamentos, fomos criando alguns outros instrumentos, precisamente porque isto é uma realidade dinâmica e nós estamos sempre em contato com as empresas e com as associações empresariais e com outras entidades, procuramos efetivamente ir ajustando os nossos instrumentos. Depois a questão do turismo, serviços, vamos lá ver, nós aqui o que procuramos, um dos desafios ao nível do turismo, hoje os projetos que são aprovados são sobretudo projetos muito diferenciadores, em termos e é evidente que um projeto pode ser muito diferenciador num determinado território e pode não ser noutro, mas procuramos que sejam projetos claramente que acrescentem valor, que tragam valor à nossa atividade económica. Ao nível dos serviços, exatamente o mesmo. Nós o que notamos hoje é que as nossas exportações de serviços
com elevada intensidade de conhecimento está a aumentar bastante mais do que aquilo que acontece ao nível dos bens transacionáveis. E, portanto, é algo que temos sempre em conta, que estamos a monitorizar, mas é evidente que o que nós queremos é, aliás, como está nos objetivos, é que as exportações sejam exportações com maior valor acrescentado, com maior incorporação de conhecimento. Esse é sempre o desígnio e é nesse sentido que estamos a atuar. A questão dos transportes. Vamos lá ver, os transportes para ter... O digo? Sim, eu sei. Sim. Está a referir-se a que momento? 28 de fevereiro. A 21%? Desculpa, já agora, peço desculpa. Só para... Sim, está bem. Mas tem que, já agora, uma específica. O eixo 4 tem dois fundos. Tem FEDER e Fundo de Coesão. Se reparar, o FEDER representa 90 milhões e, portanto, estamos com uma execução do FEDER de 21%. Mas se reparar depois no cômputo global, se juntar o Fundo de Coesão, que tem 570 milhões, se não falha a memória, a execução é completamente diferente. Portanto, é preciso ver que 90 milhões... Está bem, mas é preciso ver... Isso na prática, na ferrovia, representa muito pouco, em termos de projetos e em termos de investimento de ferrovia. É evidente que a ferrovia, como saberão os projetos, em particular na ferrovia, nós estamos a executar... Estes são projetos já agora operacionalizados pelas Infraestruturas de Portugal, pela IP. Os projetos de ferrovia têm uma dinâmica de preparação, desde o projeto, depois toda a parte de autorizações, toda a parte de concurso público, são projetos que têm um período, desde o momento em que se começam a pensar até o momento em que estão em execução, como sabem, tem um tempo longo neste domínio. Depois são projetos que são muito difíceis em termos de concretização, quer dizer, o que nós procuramos aqui, para terem uma ideia, já agora só, porque isto foi-nos apresentado agora a propósito, por exemplo, da eletrificação da linha do Algarve. Na prática, quando se faz uma intervenção, por exemplo, ao nível de eletrificação de uma linha que não está eletrificada, na prática a janela de trabalho diária são pouquíssimas horas, 4 horas, e portanto normalmente é preciso... Estou a ver, um dia normal poderia ter no mínimo 8 horas e, portanto, na prática leva a que estes projetos tenham períodos de execução bastante mais longos do que seria normal. O que é que nós estamos a fazer em relação a isso? Porque, como é evidente, nós temos uma preocupação grande com a execução e nós vamos ter no final uma execução a 100% de todo o programa e, portanto, o que estamos a fazer neste caso, houve alguns projetos que tivemos que fasear, ou seja, há projetos aqueles que não podem estar concluídos a 31 de dezembro de 2023, o que fizemos no âmbito agora da preparação do 2030, eles estão a ser faseados e vão ter continuidade em termos de financiamento no programa que vai suceder ao atual PO-SEUR, ao PAX, e, portanto, isso está devidamente articulado para garantir que estes projetos continuam. Há outros projetos que vão ficar não operacionais, mas que, em termos de investimento, vão terminar em 31 de dezembro de 2023, e há outros que ficam concretizados. E, portanto, mas nós estamos aí com uma monitorização, não diria diária, mas semanal com a IP, para procurar, assegurando que, por um lado, que esta programação que nós hoje temos permita a concretização de toda e a realização de todos os fundos que foram apoiados. Fizemos alguma rescalonamento daquilo que são os investimentos que tínhamos previsto, sei lá, deixámos de fazer alguns investimentos e fomos apoiar outros de forma a que permitisse a concretização dos investimentos dentro do período que tínhamos. Portanto, é evidente que é um eixo que tem uma baixa execução, mas respondendo à sua questão, esses 21% são verdade, mas para uma coisa que vale 90 milhões de euros e que na prática serão, eu não tenho agora aqui o número de projetos, mas será um número de projetos relativamente reduzido. Última questão, já estou a passar o tempo, 7 minutos. Completamente. Se calhar apanha a próxima resposta na próxima intervenção. Okay. Passamos já à intervenção do Partido Socialista.
eu deixei de rapar face à dúvida dos dois mapas em relação às taxas de execução, que é para ser absolutamente esclarecido, e eu acho que isso foi um bom exercício de termos aí, para não haver aqui dúvidas sobre a execução. Passamos ao Partido Socialista, à bancada do Partido Socialista, 2 intervenções, vão repartir a intervenção. Tem a palavra primeiro a sua deputada Fátima Correia Pinto. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar e saudar também os responsáveis pelo Compete 2020 aqui hoje presentes, o professor Nuno Manga, Presidente da Comissão Diretiva, e a doutora Ana Lemos Gomes, vogal da Comissão Diretiva, agradecendo desde já a vossa disponibilidade e todos os esclarecimentos prestados. Penso que todos temos consciência da importância que representou e ainda representa este programa operacional e o impacto que o mesmo tem na economia portuguesa, principalmente no que diz respeito à promoção da competitividade e à internacionalização das nossas empresas. Pela análise dos vossos dados de monitorização, conseguimos perceber o significado do número de projetos aprovados, portanto, superior a 38.800 projetos, sem incluir o REAC, que tem um caráter excepcional, e, portanto, o valor de investimento elegível aprovado superior a 11 mil milhões de euros, e acreditamos que, de facto, estes projetos serão essenciais para melhorar a competitividade das empresas portuguesas, promover o crescimento e a criação de emprego em Portugal. Mas exatamente pelo facto dos vossos relatórios serem muito focados na execução do programa em si, isto é, muito estatístico, e dando maioritariamente destaque ao número de candidaturas aprovadas e executadas, seja por eixos, por setores de atividades, por intensidade tecnológica ou até por intensidade de conhecimento, etc. A primeira pergunta que vos deixo é se o programa está também, paralelamente, a avaliar o impacto efetivo dos projetos financiados pelo Compete na economia portuguesa. Seria importante perceber, indo para além dos vossos relatórios e até de encontro à preocupação que foi referida já pelo Sr. Deputado Topa Gomes, que é perceber como é que o programa está efetivamente a promover a internacionalização das empresas portuguesas, como é que está a ajudá-las a aceder a novos mercados internacionais, de que forma o Compete está a apoiar a formação e a qualificação dos trabalhadores portugueses, como é que o programa está a apoiar o desenvolvimento dos setores estratégicos para a economia portuguesa. Ou seja, sabemos que o crescimento económico português em 2022 foi de 6,7%. Foi o melhor ano desde 1987. Que as exportações aumentaram e são agora de maior volume que as importações. Que a taxa de desemprego continua em mínimos históricos. Por isso a pergunta é se podemos correlacionar estes valores alcançados pela nossa economia com a ação e o impacto do Compete e se têm também avaliado essa correlação e esses impactos. Seria importante, para além das estatísticas, de perceber o que está executado e o que não está executado, perceber se, de facto, este programa tem ajudado depois a conseguirmos obter estes resultados como estamos a obter e perceber qual é o caminho a partir daqui. E para concluir, nesta fase em que estamos a encerrar um quadro económico e iniciar um novo, tendo sido aprovados no dia 24 de março, salvo erro, os critérios de seleção que permitem abrir os primeiros avisos do Portugal 2030, pergunto como é que o programa está a trabalhar para tornar os processos de candidatura e seleção mais acessíveis e transparentes para que todas as empresas que procuram esse apoio o possam alcançar de uma forma mais simples e mais acessível. E passo então agora a palavra ao meu colega. Muito obrigada. Sr. Deputado Zé Rui Cruz. Muito obrigado. Queria cumprimentar o professor Nuno Mangas, Presidente da Comissão Diretiva, e a doutora Ana Lemos, vogal da Comissão Diretiva, e queria felicitar-vos pelo trabalho que vem desempenhando e a importância que esse trabalho tem para que Portugal tenha feito o que tem contribuído para que Portugal tenha feito este percurso. Ainda em 2022, as exportações portuguesas bateram mais um recorde. Claro que não é o Compete que faz esse milagre, mas que ajuda muito, ajuda. Estão de parabéns todos os empresários portugueses, mas este instrumento é, de facto, importante para que tal tenha acontecido. Uma nota para a intervenção do PSD, para o deputado Topa Gomes, quando se refere à questão da ferrovia e ao atraso da ferrovia. Sim, nós temos noção de que existe esse atraso, mas o senhor deputado do PSD, até por formação técnica, sabe bem
Porquê que isso acontece? Porque, exatamente como disse o Sr. Presidente do COMPET, a dificuldade dos governos de fazer obra é quando não há financiamento. Essa é que é a dificuldade dos governos, o que não é o caso. Aqui está, o recurso está disponível, o financiamento está disponível, a dificuldade é de outra ordem. É exatamente aquela que foi explicada aqui. E, portanto, a complexidade de desbloquear, sabemos do que é a contratação pública, a complexidade dos projetos que nós temos em marcha e a dificuldade de definir prioridades, e tem levado, de facto, a uma preocupação que é de todos nós, que é do Partido Socialista também, que é do PSD, que é de todos aqui nesta Assembleia, que é não estar mais avançada a ferrovia, que é, de facto, um problema que é uma preocupação que todos temos, mas que não é, de facto, o problema maior que todos temos, que é a falta de financiamento que está aqui disponível. Aliás, o dinheiro está aqui, está na gaveta, é preciso gastá-lo, é uma preocupação que nós também temos e que queremos aqui sublinhar. Queria também dar nota de que houve aqui um dado que ainda foi pouco referido e que eu queria salientar, que é o facto de, quando da pandemia, a capacidade e a excelência da resposta que foi dada às empresas portuguesas, com aqueles 40 e tal por cento, cerca de 40% de reforço de meios de recursos financeiros, e a forma eficaz e célere como as empresas portuguesas tiveram acesso a esses fundos, e permitiu que não houvesse aumento de desemprego e que nós tivéssemos naquele período, naqueles 2 anos de aflição, tivéssemos passado esse tempo e mantivéssemos os baixos níveis de desemprego, e temos hoje novamente a economia a responder com grande capacidade, e esse período de transição foi muito importante, e aqui nesta fase muito difícil para o país, o COMPET teve aqui foi aqui um instrumento fundamental para que nós tivéssemos feito esta travessia, este momento difícil para Portugal, e o COMPET teve aqui um papel importantíssimo que eu queria salientar. Depois queria também dar nota de que o COMPET 2030 e o desenho do COMPET 2030 e a execução do COMPET 2030 é um grande desafio, e é evidente que quem desenha políticas de futuro vai também perceber o que correu menos bem para desenhar o futuro, e naturalmente que isso foi feito, e estamos todos com muita expectativa de que o COMPET 2030 nos próximos anos vai ser um instrumento que continuará a ajudar muito a economia portuguesa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Seguramente nós vamos ter a oportunidade de ouvir o professor daqui a mais uns tempos sobre o COMPET 2030, quando eles estão a arrancar todos, por isso é isso. Agora, para responder, o máximo 7 minutos, o professor tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente as questões da Sra. Deputada Fátima Correia Pinto e também do Sr. Deputado José Rui Cruz. Em relação à Sra. Deputada, a questão do impacto efetivo. Eu diria que ele é medido, se quiser, a 2, 3 níveis. O primeiro é o nível do projeto. Aliás, eu há pouco, quando falei aqui ao nível dos reembolsos, os reembolsos dependem dos resultados que cada um dos projetos atinge, né? E quando podem ter alguns desse fundo que é concedido, que se transforma em não reembolsável, é em função dos resultados que aquele projeto atinge ou não atinge. E, portanto, há uma primeira avaliação no momento de encerramento de cada um dos projetos, é que nós vamos ver se aqueles que foram os objetivos, de que foram os valores que, em termos de indicadores, que estes projetos se propunham atingir, se atingiram ou não. E, portanto, há uma primeira avaliação que é feita projeto a projeto. Depois, nós no âmbito do programa temos também avaliações ao próprio impacto do programa. Por exemplo, neste momento temos a decorrer uma avaliação intercalar que nos vai permitir, por exemplo, ao nível daquele que é o instrumento mais emblemático, que é o inovação produtiva, perceber se efetivamente ele está a corresponder e está a fazer a diferença na nossa economia e nas nossas empresas, está ou não. É evidente que nós só conseguimos, no âmbito de um programa como um programa que tem uma duração de 7 anos, nós só conseguimos fazer
esta avaliação se tivermos os primeiros projetos em 2015 e 2016. Estes projetos, tipicamente, vamos imaginar um projeto aprovado a meados de 2016. Normalmente, este projeto tem uma execução de 2 anos e meio, 3 anos. E só conseguimos medir a execução não é logo quando ele termina, porque muitas vezes se investimos num novo produto, numa nova linha de fabrico, ela só produz na prática efeitos naquilo que é a atividade da empresa, muitas vezes depois de 1 ano, 2 anos depois. Isto para lhe dizer que nós neste momento ainda estamos a fazer esta avaliação intercalar porque precisávamos ter um número de projetos suficientemente largo para fazermos esta avaliação. Não temos neste momento, em termos concretos, esta avaliação indeterminada, ela está a decorrer neste momento, mas é evidente que esta é uma preocupação. É evidente que nós queremos que estes projetos ajudem a transformar a nossa economia. Uma economia que queremos, como já referi aqui, mais exportadora, com produtos de maior valor, com mais tecnologia incorporada. E o que nós sentimos, projeto a projeto, é que isto está a acontecer nestes projetos em concreto. Vamos ver depois no global, com esta avaliação intercalar, se o vamos conseguir. Agora, quando nós olhamos para aquilo que são, por exemplo, o indicador ao nível das exportações, percebemos que estamos a dar um apoio importante às nossas empresas, porque quando nós vemos os projetos que temos, por exemplo, apoiados, por exemplo, ao nível do setor têxtil, apoios muito significativos à internacionalização e à exportação neste setor, ou do calçado, por exemplo, só para dar 2, e percebemos que esta atividade está a fazer com que as exportações nestes setores cresçam e contribuam para o crescimento das exportações do país, é evidente que percebemos que os nossos apoios, o Compete 2020, o incentivo que estamos a atribuir a estas empresas e estes setores, está a fazer a diferença e está a permitir que estas empresas sejam mais competitivas. É evidente que só isto não chega. Se nós não tivéssemos a componente da inovação produtiva, se não tivéssemos a componente também de apoio à capacitação dos recursos humanos, provavelmente, por isso é que isto tem que ser um conjunto, mas é claramente uma preocupação que temos, estamos a fazer essa avaliação neste momento. Em relação ao PT 2030, muito rapidamente, por exemplo, estamos a procurar implementar custos simplificados, ou seja, procurar que, com metodologias de custos simplificados, tornar toda a parte depois de execução dos projetos seja mais simples. Procurarmos, tudo dentro daquilo que é possível, também termos regulamentos que sejam mais simples, sejam mais claros e, portanto, há todo um trabalho que está a ser feito, mas isso também não pode tirar de ideia o facto das empresas também têm que se preparar, têm que pensar, têm que estruturar bem os seus projetos, têm que ter equipas internas ou externas que permitam depois acompanhar muitos projetos. Muitas vezes preocupamos muito na fase de candidatura, quando a candidatura, como é evidente, é importante, mas depois o mais relevante é uma boa execução, uma boa implementação dos projetos. Em relação ao Sr. Deputado José Rui Cruz, agradeço-lhe as palavras, só dar uma notinha em relação aqui ao REACT, efetivamente foi um desafio enorme. Todos nós percebíamos que naquele momento ou conseguíamos atuar rapidamente ou podíamos chegar tarde e já não ter efeito. Efetivamente conseguiu-se, acho eu, de uma forma muito célere, em particular, por exemplo, no programa a apoiar, chegar a muitos milhares de empresas e no final, quando nós fizemos uma avaliação depois do final, chegámos à conclusão que mais de 95% das empresas tinham mantido a atividade e o emprego até tinha crescido. Ou seja, em relação às empresas que apoiámos e, portanto, só para dar um exemplo do programa a apoiar, mas é evidente que a iniciativa REACT foi uma iniciativa que trouxe uma pressão brutal em relação àquilo que é a estrutura do Compete e também dos nossos organismos intermédios, mas acho que foi uma iniciativa que em boa hora foi implementada e foi colocada no terreno e acho que permitiu depois, no contexto pós-pandémico, que tivéssemos um contexto e conseguíssemos evoluir rapidamente em termos económicos, como aquilo que aconteceu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra para uma intervenção até o máximo de 6 minutos o Sr. Deputado Filipe Melo. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e também o Sr. Professor Nuno Mangas, a Doutora Ana Lemos Gomes. Muito obrigado por terem vindo e pela apresentação, que está sucinta, mas está perfeitamente esclarecedora. Eu queria começar, se me permitirem, por pegar aqui num ponto que me parece chave. A Sra. Deputada Fátima Pinto falou na relação entre exportações e importações. Eu, por momentos, confesso que pensei que estávamos a falar da balança de pagamentos chinesa. Mas não.
mas não, ainda não estamos lá. Infelizmente. Que bom seria se o Compete 2020 e o Compete 2030 também conseguissem pôr Portugal a um nível muito mais exportador e tornar as importações residuais. Mas não o vamos conseguir, é lógico, não obstante o esforço destes programas. Mas há dois pontos que eu gostava de questionar o Sr. Professor relativamente aos principais eixos do programa. Um deles que é o reforço da investigação, isto é um tema que ao Sr. Professor deve ser bastante caro enquanto académico, do desenvolvimento tecnológico e da inovação. E eu acho que o nosso país ainda está fortemente atrasado em relação a outros, no que a estas matérias diz respeito. Eu já disse em outras audições, já disse em outros debates, que os fundos europeus, o Orçamento de Estado devia incidir muito sobre esta temática. Nenhum país cresce verdadeiramente sem uma aposta na qualificação, sem uma aposta na investigação, na inovação, e isso é o nosso ensino superior. E quando nós formamos bons quadros, infelizmente, eles saem para a Inglaterra, saem para os Estados Unidos, mais recentemente saem para o Médio Oriente, onde pagam a peso de ouro os grandes quadros portugueses, e há, acima de tudo, e era isto que eu gostava de deixar como mote ao Sr. Professor para tentar, dentro das suas competências, implementar, é uma verdadeira relação de proximidade entre o tecido empresarial e o meio académico. Acho que está-se a investir muito pouco, nesta relação, neste binómio ensino superior, tecido empresarial. O nosso país tem matéria-prima suficiente dentro das universidades para não termos que recortar fora. E esta ligação, esta falta ainda de aprofundamento na relação das universidades às empresas, estamos a pagar caro. E um desses exemplos é, por exemplo, o mais recente que temos na TAP, em que tivemos que contratar, supostamente porque não havia melhor, alguém no mercado externo a pagar fortunas, quando garantidamente não faltava no mercado interno possivelmente boas soluções. Portanto, este era o primeiro ponto, é o reforço significativo e substantivo também desta relação entre as universidades e o tecido empresarial. Segundo ponto é o reforço da competitividade das PME. Isto cada vez mais faz sentido. Cada vez mais há PMEs que são, além do rótulo de PME de excelência, PME líder, o que quer que seja, esses rótulos de pouco ou nada servem se na prática essas empresas não forem apoiadas, não forem catapultadas para o mercado externo. E é aí que o Compete 2020 tem, e o 2030 naturalmente, tem a sua parte de responsabilidade. Por vezes temos empresas muito inovadoras, e nós vimos no tempo da pandemia, enquanto o mercado chinês não tinha capacidade de resposta a ventiladores, a máscaras, a luvas, a álcool gel, nós tivemos pequenas e médias empresas em Portugal que desenvolveram soluções de ventiladores em poucas semanas, que os colocaram no mercado e que conseguiram exportar. Luvas, máscaras, tudo isto em poucas semanas desenvolveram soluções. E, entretanto, foram apagadas do mapa. E o mercado chinês continuou a proliferar. De quem é a culpa? Dessas empresas não é certamente, que eles fizeram a parte delas. Será que por parte destes mecanismos governamentais, por parte do Governo, por parte do restante tecido empresarial, estas empresas foram esquecidas? Não teriam tanto a dar ao nosso país? Pequenas empresas que foram desenvolvidas dentro de universidades, como o Sr. Professor sabe, dentro da Universidade do Minho, dentro da Universidade de Aveiro,
Grandes empresas tecnológicas que tinham um potencial brilhante para afrontar tubarões internacionais como os Estados Unidos e China. Simplesmente não tiveram o apoio que deveriam ter. E concluo com uma questão que gostava que o Sr. também nos desse a sua opinião relativamente a ela, estou mesmo em cima do meu tempo, que tem a ver com a World of Wine. Esta empresa foi apoiada pelo Compete 2020 em mais de 5 milhões de euros. Esta empresa que teve benefícios fiscais em sede de IMI. Esta empresa que só de apoios públicos superou os 30 milhões de euros. Esta empresa que veio a nomear a ex-secretária de Estado do Turismo para a sua administração, que por sua vez tutelava, ou estava dentro do Ministério, que tutelava o Compete 2020. O que é que o Sr. Professor nos pode dizer sobre isto? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma resposta às questões colocadas, tem a palavra o Sr. Professor Nuno Mangas. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito Até obrigado, 6 Sr. Deputado Filipe Melo, pelas questões e pelas considerações que deixou. Em relação às primeiras, é evidente que o reforço da investigação e da produção de conhecimento é algo de basilar, ou seja, tem que ser a base, assim como a qualificação das pessoas. Eu acho que uma das coisas que Portugal conseguiu fazer nos últimos, se calhar, nas últimas décadas, foi uma forte aposta na qualificação das pessoas, logo para começar, e acho que a rede de hoje que temos de ensino superior é um bom exemplo disso. Hoje temos uma população bastante mais qualificada, felizmente, e a seguir uma aposta muito grande naquilo que é hoje o nosso sistema científico e tecnológico, e hoje temos, felizmente, também já uma forma cada vez mais consolidada, uma rede de entidades no âmbito do sistema científico e tecnológico também muito consistente. Eu acho que o grande desafio que nós temos hoje ainda, ou que ainda não conseguimos dar o salto, e penso que também era isso que se estava a referir, é transformar aquilo que é o conhecimento hoje produzido no âmbito do sistema científico e tecnológico, transformar este conhecimento em valor económico. Ou seja, e aí liga àquela questão que nos estava a dizer precisamente da relação entre as universidades, os politécnicos, o sistema científico e tecnológico e as empresas. Este é este passo que precisamos de dar de forma mais consistente. Temos hoje bons exemplos, há pouco penso que foi o Sr. Deputado que referiu, por exemplo, a Universidade do Minho, por exemplo, com a Bosch, é claramente um exemplo de excelência neste domínio, mas precisamos de passar de exemplos para mais. E é nesse sentido que nós, no âmbito agora do Compete 2030, por exemplo, vamos ter uma tipologia que vai permitir ir do IDT até à inovação produtiva, ou seja, juntando projetos em copromoção, possam juntar empresas maiores com empresas mais pequenas, com entidades do sistema científico e tecnológico, tendo um projeto que faz desde o IDT até depois ao apoio ao investimento produtivo. Precisamente a pensar nisso, porque sentimos que isso faz falta. Repare, hoje no PRR, nas agendas mobilizadoras, já isso também um pouco, até de uma forma mais vasta que temos. Efetivamente, esta é uma lacuna que está identificada, temos bons exemplos, mas eles ainda não são transversais àquilo que é a nossa realidade e, portanto, esta é uma preocupação grande que temos no futuro, no Compete 2030 e, portanto, não podia identificar mais com esta preocupação. Aliás, eu, em funções anteriores, o meu papel enquanto professor, enquanto dirigente de uma instituição de ensino superior, foi durante muitos anos de promover esta ligação entre as empresas e neste caso, um politécnico numa determinada região e, portanto, identifico muito com estas questões e, portanto, é claramente algo que vamos ter muito presente no próximo programa. Depois, a questão das empresas apoiadas no âmbito do Covid. Dizer que houve medidas específicas e apoiadas pelo Compete, muitas dessas empresas que referiu foram apoiadas para fazer uma alteração das suas linhas produtivas na altura para desenvolver equipamentos, materiais, bens de resposta ao contexto pandémico que tínhamos e, portanto, infelizmente que as nossas empresas responderam muito bem e com
como referiu, temos uma capacidade e temos empresários extraordinários que conseguiram, às vezes em poucos dias, em poucas semanas, transformar por completo aquilo que foi a sua atividade para responder a este desafio. Muitas delas depois aproveitaram também esta capacidade para voltar àquilo que é o seu core em termos de trabalho e potenciar esses equipamentos para aquilo que é a sua atividade produtiva, e conhecemos muitos exemplos onde isto aconteceu, quer dizer, e portanto dizer que esse foi um investimento que era muito importante naquele contexto, porque em muitos casos no final do dia representavam vidas, representavam a capacidade de resistir ao contexto pandémico. Muitas dessas empresas a seguir, passado o contexto pandémico, focaram-se naquilo que é a sua atividade core e fazemos um balanço de uma forma geral, muito positiva daquilo que foi, porque permitiu efetivamente, com esta capacidade empresarial que temos, responder ao contexto pandémico. Em relação à última questão, é um projeto em concreto, no caso do Compete, há uma candidatura que é aberta a todas as empresas que cumpram aqueles requisitos. O projeto foi avaliado como projeto diferenciador, foi entendimento que tinha as condições para ser apoiado. Tudo o que passe, seja para além daquilo que é o financiamento no âmbito dos fundos comunitários, como compreendo, não ultrapassa-nos e, portanto... não há, isto é um processo competitivo, tem uma análise que é feita ao nível dos organismos intermédios, há uma análise de mérito, os projetos são apoiados, os projetos de maior mérito, portanto há uma seriação, não é um projeto individual. Para ter uma ideia, nos concursos de inovação produtiva, onde este projeto penso que se insere, temos milhares de candidaturas e, portanto, não é feito um projeto um a um, quer dizer, era um contexto global e, portanto, não... o que lhe posso dizer é que comigo nunca houve nada disso. Muito bem, eu acho que a resposta do Sr. Professor foi clara, nomeadamente esta terceira questão a distinguir claramente o mérito do processo que o Sr. Deputado Filipe Melo, ou do projeto que o Sr. Filipe Melo, que fez questão de trazer à colação para esta análise. Eu não tenho inscritos para uma segunda ronda. Muito bem, quero dizer que a reunião foi absolutamente esclarecedora. Tem? Peço desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado Zé Pedro, Sr. Deputado do Partido Socialista. Tem 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, os meus cumprimentos ao Sr. Professor Nuno Mangas e à doutora Ana Lemos Gomes. Portanto, todos nós temos consciência da importância inquestionável do Compete 2020 em termos de melhoria da competitividade e internacionalização das empresas e da nossa economia nas mais diferentes áreas setoriais de atividade. Os níveis de execução foram aqueles que aqui apresentaram, elevadas taxas de execução e, portanto, aqui também aproveito para felicitar toda a equipa do projeto, na pessoa do professor Nuno Mangas, os níveis de execução alcançados. No entanto, e olhando de uma forma mais fina para os dados de síntese do ponto da situação do Compete 2020 a 28 de fevereiro, verifica-se aqui nos quadros relativos à realização do setor de atividade e da realização por agrupamento setorial, que apresentam aqui indicadores que apresentam uma execução baixa, nomeadamente os relacionados com a energia e o ambiente e os relacionados com a agricultura, silvicultura e pescas. Ora, eventualmente, relativamente às questões da agricultura, do meu ponto de vista, seria mais compreensível. Fiquei um pouco mais surpreendido com os resultados relacionados com a energia e com o ambiente. Eu gostaria só de pedir ao Sr. Professor se nos poderia, de alguma forma, contextualizar aqui os motivos pelos quais estas taxas de execução estão ligeiramente mais baixas do que os valores apresentados em todos os outros indicadores e quais as principais dificuldades que sentiram no sentido de ultrapassar ou de chegar a estes resultados e de que forma também se prevê ultrapassá-los. São as páginas, é o quadro 7 e quadro 8 das páginas 12 e 13 do relatório. E, portanto, eu posso dizer os valores, são 33% para a energia
e 43% para a agricultura, no quadro 7, e depois 29,4% e 33,5% no quadro relativamente ao agrupamento setorial, que será certamente... Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Zé Pedro Ferreira, para responder, Sr. Professor. Desculpa, não tinha o micro ligado. Antes de mais, efetivamente, e começando pela sua... Nós temos efetivamente uma taxa de execução que é 8 pontos acima da média do Portugal 2020 e, portanto, e aqui permita-me que deixe aqui também uma palavra de apreço à nossa equipa e também aos nossos organismos intermédios. É evidente que isto é um trabalho em rede. Nós somos uma equipa relativamente reduzida e, portanto, com muito e que muito dedicada e, portanto, permita-me que deixe aqui também uma palavra. Em relação à sua questão, isto tem muito a ver com o número de projetos, o número de candidaturas que tivemos nesse setor. Se reparar, por exemplo, a área que se referia da energia e do ambiente tem 134 candidaturas em 119 mil. Portanto, naturalmente, depois o peso do incentivo aprovado neste setor não podia ser muito grande, porque o número de candidaturas efetivamente é muito reduzido. Quer dizer, no caso da agricultura e no caso da silvicultura e pescas, é uma área que nós apoiamos apenas de uma forma marginal, normalmente já na área da transformação e não na área da produção. E, portanto, para isso há fundos específicos para apoio nesses domínios. O mesmo se passa no caso da pesca. Portanto, nós normalmente só atuamos já na transformação e depois na preparação para a comercialização. Portanto, naturalmente, este peso que estava e esta distribuição do incentivo aprovado tem muito a ver com o número de candidaturas que temos e, portanto, a explicação é muito simples. Agradeço-lhe a questão e todas as considerações. Muito obrigado. Terminamos assim a nossa audição. Por isso, agradecer ao Sr. Professor Nuno Mangas e desejar-lhe continuação de um bom trabalho. À doutora Ana Lemos Gomes, a mesma referência em relação ao bom trabalho. Acho que a nossa audição também foi muito esclarecedora no fim deste Compete e do PT 2020. Agradecer a vossa prestação de contas. Seguramente vamos nos encontrar mais dia, menos dia aqui, porque há um PT 2030 e há um novo Compete. E pronto, e desejar a todos um bom dia de trabalho e muito obrigado. Até à próxima. Obrigado, igualmente.